e vamos para a palavra de Deus. Tenho certeza absoluta que Deus vai nos dar grandes coisas aqui. Eu estou com uma expectativa grande do que Deus vai fazer em nosso meio. Estava ali na hora do louvor e Deus já me deu algumas coisas, eu corri para anotar, e é sempre bom você anotar, né? Nunca perca o que Deus fala. Por mais memória que tenhamos, ela não aguenta a pressão da palavra. Então é melhor anotar para não esquecer. Chega em casa, medita, estuda mais, vai a fundo e pega tudo que Deus tem para você, tá bom? Vamos lá para Hebreus capítulo 9, versículo 11. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Quando nós estudamos sobre fé, sempre temos que falar dois versículos base. Um é Marcos 11, 23 e o outro é Hebreus 11, 1. E nós sabemos que esses dois textos dizem coisas bem interessantes. Primeiro, Hebreus 11:1 declara que a fé é a certeza. Então, se não há certeza, não há fé. Fé não tem meio termo. Fé não é uma dúvida. Fé não pensa, talvez dê, talvez não dê. Fé é certeza. Depois ele diz fé é convicção. Então, a fé trabalha nessas duas linhas, certeza e convicção. Ela é a convicção do que ouviu e ela é a certeza do que você espera que vai chegar até você pelo que você ouviu. Aleluia. Amém. Do jeito que fé vem pelo ouvir, fé também sai pelo ouvir. Se você não cuidar o que está ouvindo, e você vai ver várias passagens de Jesus na Bíblia dizendo: cuidado com o que ouvis, porque o que você ouve vai definir sua ação na hora da pressão. Se você está ouvindo errado, na hora da pressão vai agir errado, porque você vai agir de acordo com o que está ouvindo. Amém? Então, se você ouve medo, na hora da pressão vai ter medo, não tem como ter outra coisa, porque é o que você continua ouvindo. Então, você tem que ser, primeiro, seletivo no que está ouvindo, depois, saber de quem você está ouvindo, e, por último, saber o que você está ouvindo. Amém? Essas são coisas importantes, e como nós temos hoje internet, YouTube, para tudo que é lado, qualquer tema que a gente acha interessante vai ouvir, e às vezes o tema inicial é bom, mas o conteúdo contínuo daquilo pode te trazer dano. Eu lembro de um cachorro muito brabo que nós tínhamos lá na rua Dom Bezerra, no bairro da Liberdade, Campina Grande. Era um cachorro chamado Pastor Alemão, o bicho, e como ele era violento, nunca vi um pastor daquele jeito. Aleluia. Então, nós tínhamos medo dele, medo. E um dia, um homem foi passando com a criança, a filhinha dele, né? O cachorro avançou a tal ponto que a criança quase morre com um susto, o coração dela disparou, foi aquele desespero e o cachorro chega e espumava, tentando agarrar a criança pela grade. E aquilo foi interessante, porque 15 dias depois o cachorro aparece morto. E como é que esse cachorro morreu e tal? E ele morreu espumando. Tem uma expressão no Nordeste chamada bola para cachorro. Vocês já ouviram essa expressão aqui? O cara pega uma carne top, que o cachorro gosta de carne, e enche de veneno dentro com vidro. O cachorro come a carne, mas estoura por dentro, ele morre espumando. É uma coisa feia de se ver. E aquele cachorro morreu. Eu acho que tudo indica, talvez, não sei se vocês conseguem conectar as coisas, já que ele ia quase matando minha filha, eu vou deixar ele quase morto. E depois a gente soube que foi esse cara mesmo que fez isso. Ele veio à noite, jogou a bola, o cachorro comeu, morreu e acabou com o problema. Por um lado, alívio, para outro, desespero, como sempre acontece na vida essas coisas. Mas a questão é, o que foi que ele comeu? O que matou ele foi o que ele comeu. O que está matando as pessoas é o que elas estão comendo. Não só no físico, eu estou falando espiritualmente falando. Jesus disse, o que entra vai para o estômago e depois para os lugares escuros e sai do corpo. Isso não mata o homem. O que mata o homem é o que procede do seu coração. E o que procede do seu coração é aquilo que você continuamente está alimentando fora. É você quem está jogando para dentro. Eu vejo pessoas com problema de sair de pecado sexual. Então, elas vêm conversar comigo, eu não tenho força para sair. E se você pegar o histórico do que ela assiste no seu celular, você vai saber porque ela não tem força para sair. Porque aquilo que você mais alimenta faz força. Vocês estão comigo? Se você se alimenta de santidade, da palavra e da unção, essas coisas vão libertar você. Estão comigo?
Então, esse texto que eu vou falar aqui para vocês, ele é muito, mas muito importante para nós, porque a maioria de nós estamos lutando para ter fé, quando fé nós já temos. Aleluia. A questão da fé é mais para receber do que para fazer, porque tudo já está feito. Se fosse para a fé fazer alguma coisa, seria inútil a obra de Jesus. E a Bíblia diz que ele disse, está consumado. Então, eu quero partir a nossa fé hoje desse princípio. A palavra está consumado significa tudo está feito. Não precisa de remendo, tudo está perfeito, porque foi ele que fez. Então, fé parte da base onde tudo está feito. E da onde fé vem? De você ouvir que já está feito. Você nunca vai receber fé para cura se não entender que você já foi curado. Você não vai ter fé para prosperar se não entender que você já é próspero. Fé vem pelo ouvir a palavra. E a função da fé é você receber o que está feito. Aleluia. Né? Vamos crer para Deus nos dar uma casa, vamos crer para Deus abrir uma porta. Você está crendo, mas está crendo de forma errada. Você virou o polo do ímã, e quando você vira o polo do ímã, em vez de atrair, ele repele. O poder dele é para trazer para você. A fé tem esse poder de trazer à existência as coisas que não são como se já fossem. Essa é a função da fé, para que os chamados recebam. A função da fé é fazer você receber, porque Deus já fez. Sua casa já está pronta, seu carro já está pronto, sua empresa já está pronta, aquele dinheiro que você precisa já está pronto. E fé chama, fé vai trazer para o visível aquilo que já está disponível no invisível. Se você pega o Pix da igreja e manda lá o seu dízimo ou a sua oferta, o dinheiro já está lá, o pastor não precisa ver. Agora, quando ele for precisar, ele só precisa sacar. Vocês entendem? Primeiro é o invisível, depois é o visível. O diabo quer te levar para o visível. Ele quer fazer com que você pense que você orou e não se manifestou na hora. Não significa dizer que você não recebeu. Você recebe na hora que crê. E a Bíblia diz que quando você crê que recebeu, será seu. O problema agora é trabalhar seu sistema de crença para você crer que recebeu. Porque crer é um pensamento na mente. Crer é quando você decide acreditar que o que Deus falou é mais verdade do que aquilo que você está sentindo. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, o sintoma pode persistir, mas a Bíblia manda você resistir firme na fé. Aleluia! O diabo pode persistir, mas você resiste firme na fé. Sua função é resistir firme na fé, porque você não é um doente procurando cura. Você é um sarado protegendo sua cura. Você não é um pobre querendo enriquecer. Jesus já se fez pobre, então você é um rico protegendo sua prosperidade. Aleluia! O diabo vai pressionar você de todos os lados para roubar, porque ladrão só vem roubar de quem tem. Então, se o diabo está atacando, é porque você tem. Aleluia! Vocês estão comigo? E a função da minha fé? Primeiro, escudo. A primeira função da fé é um escudo. Qual é a função de um escudo? Proteger. E a Bíblia diz, ele protege contra todos os dardos inflamados do maligno. Essa é a função da fé. Ela vem para proteger o que já é seu. Jó perdeu os filhos pela confissão dele. Ele perdeu as coisas pela confissão dele. Vai ver que meus filhos fizeram isso, vai ver que meus filhos fizeram aquilo, aí vai ver que vai vir fogo do céu, alguma coisa, e tudo que ele falou veio e Deus deixou claro para ele que a confissão dele abriu a porta, ele quebrou a sebe de proteção e o diabo invadiu lá. Por que o diabo nunca derrotou Jesus? Você já parou para pensar? Porque ele era Jesus, filho de Deus? O que você é? Ah, porque ele tem o Espírito Santo. E o seu Espírito Santo é categoria B? É o mesmo Espírito Santo? Estão comigo? Ele não nos deu a palavra dele? Ele nos deu a fé dele? Ele nos deu o Espírito dele? Então não tem desculpa para nós. Vocês estão comigo? Se você entrasse, imagina, numa loja aqui no Brasil que decidisse só vender em dólar. Você chegasse lá com R$1.000. Não poderia comprar nada porque a moeda lá é dólar. Mas, de repente, eu chego lá, ou alguém conhecido seu chega lá e diz, qual é o problema? Eu disse, cara, eu quero comprar aqui, mas meu dinheiro não vale nada aqui.
porque aqui tudo é em dólar. Então, quanto é que você tem aí? Quanto é que você precisa? Preciso $1.000. Então, me dá aqui e eu te dou os dólares que você precisa. Agora, você pode comprar a mesma coisa que eu posso comprar, porque você tem a mesma moeda. Estão comigo? Já que Deus repartiu uma medida de fé, podemos comprar a mesma coisa que Jesus comprou, no mesmo mercado da fé que ele comprou. Então Jesus fez algo interessante, estava tudo escuro, e aí ele abre a boca e diz, eu sou a luz. Estava todo mundo sem saber para onde ir, ele diz, eu sou o caminho. Estava todo mundo com fome, precisando de pão, eu sou o pão. Mas agora a gente precisa de água, eu sou a água. Ai, morreu, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. O que é que aconteceu? Ele aprendeu a falar no meio das suas circunstâncias aquilo que ele sabia que ele era na palavra. Fale o que você é na palavra. Fale o que Deus diz que você tem. Não importa dinheiro. Deus não disse o justo viverá pelo salário, viverá pela fé. E fé é crer, por isso falei. Aleluia. Vamos abrir em Hebreus capítulo 9, versículo 11, ele diz, quando, porém, veio Cristo. Quando é que Cristo veio? Lembra? Nascido de mulher, nascido sob a lei. Diga, ele veio. Aleluia. O que é que ele vai vir de novo? Só buscar a igreja. Mas ele veio. E essa vinda dele agora é fatal para tudo que vamos alcançar. Até o céu é resultado dessa primeira vinda dele. Vocês estão comigo? Quando Cristo veio, ou quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados. Casa é um bem, carro é um bem, o prédio da igreja é um bem já realizado. Quando Cristo veio, cura é um bem. Como é caro saúde. Como é caro se manter na saúde. É um bem valioso. Aliás, é o maior bem que você tem. Amém? Você tem um chamado poderoso. Está doente, não pode cumprir o chamado. Então, sua saúde é um bem valiosíssimo. E por causa disso, o mercado é desesperado para colocar doença em nós. Aleluia! Porque eles vivem do bem de consumo, que são os remédios contínuos. Deus te chamou para andar em saúde divina. Quem disse que você vai ver o resto da vida tomando esse remédio? Quem disse para você que você é pobre o resto da vida? Quem disse que não vai dar? Quem está dizendo isso para você? Não pode ser Deus. Aleluia. Deus não perguntou isso a Adão, não foi? Que pergunta gloriosa Deus fez. Quem disse a você que você estava nu? Quem você está ouvindo? Quem é que está moldando sua mentalidade? Quem foi que disse que você estava nu? Porque eu nunca disse isso, aleluia. Então, quem disse que você vai viver quebrado o resto da vida? Quem disse que você vai ser pobre o resto da vida? Quem disse que essa doença é incurável? Quem está dizendo isso? Quem você está ouvindo? Alô, irmãos? Aleluia! Deus disse que você é curado e o médico disse que você vai viver doente o resto da vida. Diga não em nome de Jesus. Eu sou curado em nome de Jesus. Eu posso estar com isso, mas eu não sou isso. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu posso o que Deus diz que eu posso. E se Ele diz que eu sou curado, eu sou curado. Essa doença vai ter que sair. A pobreza vai ter que sair. A miséria vai ter que sair. Eu sou próspero. Aleluia. Não importa se passa 1 mês, 2, 3, eu sou sarado. Eu passei 8 anos confessando minha cura da pressão alta, tomando remédio e declarando, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. Ele já levou. E o pior que aconteceu é que eles foram aumentando a dose. Aí eu aumentei a confissão. Aleluia. Então eu preciso aumentar a confissão, eu preciso ouvir mais sobre cura. E o ouvido mais próximo da sua boca é o céu. E não há nada mais poderoso do que você dizer, eu sou curado. Confessando, e um dia eu estava na igreja, já em Jundiaí, sentado no gabinete, terminando minha confissão, e a voz veio, acabou. Yeah! Comecei a dançar. E disse, obrigado, pai. Estava indo para Campina Grande, minha América era de lá, fui para a conferência.
Quando eu cheguei lá, ele disse, espera aí, pastor, nem assim não, temos que desmamar. Eu digo, já desmamei? Quando eu era menino, eu pensava como menino, tomava leite, mas agora eu estou em Cristo, aleluia. Eu cresci nessa área, disse, mas cuidado, pastor, não é bem assim. Eu digo, não é assim como eu estou crendo. Ela disse, eu entendo, vocês creem, mas não é bem assim. Aí eu disse, a senhora anda por vista, eu ando por fé. Ela disse, mas eu quero monitorar o senhor para ver como é que está, e botou uns aparelhos lá e tal. E no outro dia ela me mandou voltar lá para tirar os aparelhos, e ela viu os picos. Aí eu disse, e ela disse, isso aqui, olha isso aqui. Eu disse, foi na hora que eu estava correndo. Foi na hora que eu estava pulando na igreja, foi exatamente na hora. Olha a hora. Eu disse, cara, é justamente nessa hora. E de lá para cá, nunca mais, meu irmão. Nunca mais, aleluia. Glória a Deus. E assim será com você também. Agora lembra de falar. A fé fala. Fale com sua doença e não fique dizendo para Deus o que ela é. Deus não quer saber, porque Deus sabe que é uma mentira. Você está contando uma mentira para Deus. Ó Deus, essa doença. E Deus diz, o quê? Eu não já te curei? Você diz, mas eu estou assim, olha esse sintoma. Você está falando para Deus uma coisa que ele já resolveu. Deus nunca mandou você falar com ele com o seu problema. Ele mandou você falar com a montanha. Fale com a sua montanha, fale com o seu problema. Um dia eu reuni todo aquele batalhão de papel de conta e botei em cima da mesa e disse, presta atenção, aqui não é lugar de vocês ficarem. Saia no nome de Jesus. Eu declaro quitado tudo isso, e elas, uma por uma, foram saindo lá de casa. Aleluia! Aleluia! Diga, fé, fala! Eu cheguei em Jundiaí, olha só, eu cheguei em Jundiaí, não conhecia quase ninguém lá. De fato, conhecia ninguém. E quando nós começamos a igreja, já estávamos com umas 15 ou 20 pessoas. Eu passei num prédio maravilhoso e disse, uau, que prédio massa, isso aqui dá certinho a igreja. Era uma loja de carro. Eu agarrei no portão e disse, loja, eu estou mandando você sair daqui. Então, eu não estou pregando fantasia, eu estou pregando o que eu vivo. Então, eu tenho autoridade porque eu estou falando. Você entende? Foi muito engraçado, porque o dono do prédio, quando ele veio alugar, e 3 meses depois a loja saiu, 8 meses depois eu estava dentro dela. Engraçado é que o dono chegou para mim e disse, eu preciso de um fiador. Eu digo, tá, beleza. Aí abri Hebreus 8 e eu disse, olha ele aqui. Ele disse, não, o senhor está de brincadeira comigo? Eu digo, eu não conheço ninguém na cidade, quem vai ser meu fiador? Ele disse, eu gostei do senhor. Eu olhei para ele e disse, eu gostei do senhor. Aleluia. E de 25 mil ele baixou para 10 mil. Glória a Deus. Aleluia. Como é que eu pago um prédio de 10 mil reais numa cidade com 15 membros? Glória a Deus, tem um irmão aqui que pode testificar o que é isso. E outra que você sabe que nas nossas igrejas, graças a Deus, é palavra e crer no que prega. Não vai nunca nessa igreja, enquanto esses homens e mulheres estiverem aqui, eles vão vencer você, caneta ungida, lenço do terceiro céu, chicote com as 3 pontas divinas, vassoura que varre pecado. Ninguém nunca vão vender essa bugiganga para você aqui. O que vão fazer é ensinar a palavra, e você vai pegar a palavra e vai correr com ela, e vai declarar a sua casa, vai declarar seu carro, e logo, logo você vai estar lá dentro e as pessoas vão pensar, tu ganha muito dinheiro nisso. Não, eu tenho muita fé para estar aqui. Glorifica a Deus. Quando o milagre acontece para quem crê, Deus é glorificado. Deus não é glorificado quando você tem o dinheiro para aquilo. Deus é glorificado quando você crê para receber aquilo. Deus pode te dar aquilo, ou pode te dar o dinheiro para estar naquilo. Então, o condomínio que eu moro hoje é bem engraçado, porque eu passei na frente e disse, eu vou morar aí. E agora eu moro lá. E a minha casa tem piscina, tem campo de futebol, tem churrasqueira dentro da casa. Eu tenho o que eu falo. E Deus, por isso que essa confissão tem sido tão importante, altamente favorecido. Favor é uma coisa que você precisa.
Você precisa de favor. Porque favor é resultado da bênção do Senhor sobre você. E a bênção favorece você. A bênção abre portas para a sua vida. A bênção não vai te deixar ser um pedinte, vai te fazer uma pessoa abençoada. Eu lembro quando eu cheguei para conversar com o dono do prédio, eu disse, presta atenção, o senhor está baixando o prédio pensando que está perdendo, o senhor não está perdendo. Eu vou orar por o senhor e todos os seus prédios vão ser alugados. Ele disse, quero ver. Eu orei por ele e antes de fechar o contrato, 2 prédios dele foi alugado antes do nosso. E por causa disso ele apressou-se, aleluia. E os outros prédios deles foram alugados imediatamente após o contrato da igreja ser assinado. Entenda que você é uma bênção. E Deus te chamou para ser uma bênção para os outros. E na empresa que você entrar, o faturamento vai aumentar porque você está lá. Só abra a boca e comece a declarar que a bênção está contigo nos teus celeiros e em tudo que colocar a sua mão. Não foi assim com José? Coloca ele lá no jardim, que ninguém dá nada para aquele jardim. O jardim prosperou. Joga ele para tomar conta do tijolo, que é um fracasso aquela empresa. Os tijolos prosperaram. Potifar disse, que cara é esse? Eu coloquei no tijolo, era a pior empresa que eu tinha, é a que mais fatura. Coloquei na de jardim, é a que mais fatura. Pegou todas as empresas e disse, tomem. Era favor. O cara era tão favorecido que entrou na cadeia e o cara deu todas as chaves para ele. Então ele não estava preso, porque ele tinha a chave da cacela dele. Vocês entendem? Pessoas de fé não ficam presas muito tempo. Porque as cadeias terão que ser abertas pela fé que você tem. Qual foi a chave que abriu a cadeia de Paulo, hein? Preso na masmorra, a confissão da fé. Nada me separa, nem prisões, nem açoites, nem perseguições, não a nudez, nem o perigo, nem nada me separa. A porta se abriu. Aleluia. Como é que Jesus voltou dos mortos depois de 3 dias? Pegue todas as passagens de Mateus, Marcos, Lucas e João, que você vai ver Jesus dizendo, vou ressuscitar, 3º dia eu volto. Vou ressuscitar, 3º dia eu volto. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Como é que a ressurreição pode ficar presa debaixo da morte? Se a morte não segura a ressurreição é maior do que a morte. E, de fato, a ressurreição mata a morte. E como é que ele ressuscitou? Pela confissão dele. Porque se fosse pelos discípulos, misericórdia, ele estava morto até hoje. Lembre-se, ele pegou a ressurreição dele da confissão. E é por isso que ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Mas qual tem sido a sua confissão? Eu sou um crente, lavado e remido pelo sangue. Isso é o início. Isso é para você recebê-lo. Mas a partir de agora, qual é a sua confissão? É falar a mesma coisa que ele fala. Então ele diz, você está sarado pelas minhas pisaduras. Aí você diz, oh meu Deus, quando será que eu vou ser curado? Isso não é fé. Pessoas dizem, eu estou crendo que Deus vai me curar. Também não é fé. Parece espiritual, mas é mais carnal do que você pode imaginar. Porque ele não diz que um dia você vai ser curado. Ele diz, foste sarado. Fé nunca vai dizer que vai, nem que foi. Fé sempre diz que é, porque fé sabe que já foi. Aleluia. Aonde você foi curado? Lá na cruz, há 2000 anos. Você é mais prova viva da cura do que os membros da igreja do profeta Isaías. Porque você vem depois da cruz. Isaías estava antes da cruz. E dizendo, ele levou. 430 anos antes, já dizendo, ei, ele levou. Nós somos sarados pelas pisaduras dele. Ele, quem, Isaías? Está falando de quem? Uma virgem conceberá e dará a luz o filho. Que pastor doido é esse? Quer dizer que o senhor está dizendo para mim que uma virgem que ainda vai conceber, que um menino ainda vai nascer, e o senhor está dizendo que ele já levou? Ele disse isso mesmo. Seja, então você, se estivesse na igreja de Isaías, teria que ter mais fé do que a gente hoje aqui. Porque nós estamos há mais de 2000 anos que ele já veio, nasceu de uma virgem, morreu,
ressuscitou, levou sobre si, oh, aleluia. É mais fácil para nós ter fé, meu irmão. Aleluia. Deixa eu ver se eu consigo ler o versículo. Vamos lá. Olha que coisa linda aqui. Diga comigo, já realizados. Diga, veio como os bens já realizados, mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, que era o corpo físico dele, né? O verbo se fez carne, que no original é tabernaculou. E ele diz assim, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Lembra? Maria disse, eu não tenho relação com homem nenhum. Então não foi feito pela mão do homem. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio, e ele veio por um tabernáculo maior do que nós podemos existir. Então, fé não faz. Fé não faz nada. Fé recebe o que está feito. Fé recebe o que foi feito. Lembra que a Bíblia diz, tudo foi feito por ele e para ele. Tudo foi feito. Não vai ser feito. Foi feito. E é isso que precisamos entender. É que muitas das vezes, quando pregamos sobre fé, é como se Deus fosse fazer, é como se Deus fosse abrir uma porta, é como se Deus fosse nos prosperar, e Deus já fez isso em Cristo. E o que é fé? É acreditar que Ele fez. E quando você ouvir que Ele fez, você libera sua fé no que Ele fez, e aí você recebe o que Ele fez, e aí você tem o que Ele fez. Aleluia. A mulher, ela já carrega o bebê antes de ver. Essa é uma questão fácil de entender. E como é que aquele bebê entrou nela? Pela relação. A relação faz transferência. E quem sabe que a palavra é a semente? E Jesus disse, aquele que tem, lhe será dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Primeiro você precisa ter em você. E você precisa ter uma coisa chamada convicção. E convicção vem pela relação de ler e meditar a palavra, até que a semente saia da palavra e entre em você. Porque quando alguém crê em algo, ela sabe que está crendo. Eu não sei se você já passou uma situação em que você mesmo disse, rapaz, alguma coisa dentro de mim, eu tenho certeza que vai estar certo. No natural, tudo você sabe que está errado. Todas as pessoas dizem que não vai dar, mas aqui dentro você diz, vai dar certo. Eu não sei, mas vai dar certo. Eu vou conseguir. Isso é o espírito da fé em você. E eu declaro que vai dar certo. Creia que vai dar certo. Não durma preocupado, não durma ansioso. Isso são pedras e entulhos para que você não medite no que vai dar certo. Vá dormir pensando no seu milagre. Deite na sua cama e antes de dormir, fique pensando nas portas se abrindo, dinheiro chegando, você pagando. Aleluia! Já vê aquele vestido e diz, meu Deus, olha como eu estou lindo. Vai dormir pensando nisso. E quando acorda, e já acorda. Eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, extremamente rico. Ô Pai, olha, recebe aí, estou pagando isso aqui. Aleluia! Eu quero que você entenda que a maior derrota que você tem nunca foi para o diabo, foi para você mesmo. Nada entra no seu corpo, nem na sua vida, se não entrar primeiro na sua mente. Tudo que você tem é resultado de uma imagem que entrou aí e dominou. Ao ponto que você, eu vou comprar aquela blusa, eu vou comprar. Não. Agora você chegou lá, 799, você diz, 120. Eu vou voltar, eu vou pegar você. Até que um dia você vai olhar, pegou e disse, eu não disse? Olha que coisa interessante. Davi, ele corre para enfrentar Golias. Mas ele diz duas coisas interessantes. Eu agarrei o urso e agarrei o leão pela barba. Meu irmão, é muita unção. Porque eu já vi pessoas correndo de um pinte. Imagina de um leão. Agora o leão com ovelha na boca. E a Bíblia diz que ele agarrou. E você sabe que antes os dois tinham
agarrado. E a Bíblia diz que Davi detalha que ele tinha pego a presa dele. É assim que você pega primeiro e depois com a boca. Não é assim que eles fazem? Eles pegam e depois com a boca. Então você tem que aprender a pegar firme a palavra e ler a palavra. E é isso que eu quero. E depois agarrar com a confissão e não largar até a manifestação. Sua confissão trava as coisas e é pela boca que tudo entra. Então não pare de falar. Nós falamos muito pouco. E por que confessamos só na igreja? Por que confessamos só quando alguém diz, confessa comigo, eu sou abençoado e tal, tal? Porque a palavra ainda não está em você. Quando a palavra está, a boca fala. Não é mais nem você que fala, a boca fala do que está cheio o coração. Você já falou sozinho algumas vezes? Ou já viu alguém falando sozinho? Todos nós vamos olhar para essa pessoa e dizer o quê? É doida, é? Está falando sozinha? É a maior concentração de demanda interna de fé. Porque quando você está falando sozinho, o coração está lá cheio daquilo. E a fé vem dali, da repetição. Vocês estão comigo? Nós viemos de Jundiaí para cá. E se você marcar o pneu pela válvulazinha que enche ela, o Nordeste chama pito. Aqui é a válvula, né? Você bota lá o negócio para encher o pneu. Se você marcar o pneu por ali, quanto giro aquilo deu até que a gente chegasse aqui? É incontável, não? Marcando o ponto, está aqui a válvula, ele girou. Chegou aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não dá para contar, né? Mas foram aquelas repetições que me tiraram de Jundiaí para cá. Você entende? A confissão é como um giro desse. Você não permanece no mesmo lugar, porque anda pela fé. Então você começa a dizer, parece que nada acontece. Eu creio que da nossa casa até a saída de Jundiaí já deve ter dado mais de 1000 giros, né? E parece que nada aconteceu. Mas eu já tinha saído. No primeiro giro, eu já saí do lugar. Uau! Vou te dar outro exemplo. Inventei de ajudar minha esposa a mexer um pirão. Nunca tinha. Era bom que eu não tivesse inventado aqui. E eu olhei ela e disse, minha filha, o que é que precisa de ajuda aqui? Ela disse, me ajuda a mexer aqui. E eu não sabia que eu não poderia deixar aquele bendito embuluar. Você sabe o que é embuluar? É ficar bolota, né? E eu estou lá, e ela disse, mais rápido. Estava tão bom. Aí eu comecei a se fazer mais rápido. E quando eu comecei a fazer mais rápido, ela jogou mais farinha. E o negócio foi ficando mais grosso. Agora eu tinha que segurar na panela e eu disse, por que eu vim fazer isso? Eu estava tão bem na sala assistindo meu jogo. Então, daqui a pouco ela colocou mais farinha e disse, mexe mais, amor, não pode embular. E aquilo começou, bluf, 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 bluf. Interessante que foi um bom tempo que eu passei ali. O que precisamos aprender? É que quando você bota no fogo, o fogo já começa o trabalho, mas tem que chegar no ponto. Eu acho engraçado que os crentes dizem, eu sou abençoado. Está vendo? Não aconteceu. Hã? Como assim? Tem que ter repetição até pegar o ponto? Que ponto é esse? Até você ficar convencido. Se nem você está convencido, como é que você vai... Hã? Lembra de Abraão? Glória a Deus, assim será. Glória a Deus. Ó, Abraão mexendo no pirão. Glória a Deus, assim será. Glória a Deus, assim será. Glória a Deus, assim será. Glória a Deus. 25 anos. O meu durou 25 minutos ou 30 e eu achei ruim. Você entende o que eu estou falando? Você consegue entender a analogia da coisa? Eu tive que mexer e ela colocava mais, e eu mexi e ela colocava mais, e de repente o fogo embaixo começou a complicar meu trabalho e eu continuei. E eu continuei até que ela disse, está no ponto de glória a Deus. Tchau. Você entende? Então, nós largamos antes de entrar no ponto. Estão comigo? Você quer um suco? Coloca maçã, banana, faz uma mix lá, coloca leite, coloca açúcar, você aperta o botão, o liquidificador vai... Está pronto?
Não, ele tem que bater até que pegue a coisa. Você vai numa fila de banco, tem um monte de gente, você dá um passo, já está no caixa, ou você tem que continuar indo? Eu já vi pessoas desistirem na porta. Ele era o próximo, ficou com tanta raiva. Pegou a ficha e me deu. Eu disse, sério? Eu simplesmente ri e disse, eu sou altamente favorecido, aleluia. O cara saiu da fila do correio e veio me dar, eu estava entrando no correio. Eu olhei a ficha dele e disse, ele é o próximo. Aí eu disse, mas você é o próximo? Ele disse, já esperei demais. Eu digo, obrigado por marcar meu lugar. Aleluia. Aleluia. Diga, eu sou altamente favorecido. Diga, eu sou grandemente abençoado. Aleluia. Olha isso que o Espírito Santo me deu. Fé não faz. Fé recebe o que está feito. Através da gloriosa e redentora obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Fé recebe. Pegue isso. Fé recebe. Sua função é receber. Aleluia. Vamos para o versículo 12 de Hebreus, capítulo 9. Versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. Diga, uma vez por todas. Diga comigo, tendo obtido, tendo recebido, ou tendo alcançado, tendo conquistado, eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, aspergidas sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é mediador. Diga, mediador. De quê? Da nova aliança. Diga, nova aliança. Isso aqui é tão tremendo, nova aliança. Eu quero que você pegue. Você lembra quando os discípulos não conseguiram expulsar o demônio? E Jesus disse assim, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, você vai dizer esse monte. Primeira coisa, se tem fé, fala. Ah, tem muita fé, apóstolo. Fé. Pode estar crendo. Crendo é a metade do caminho. Mas lembra? Eu criei. Por isso, então você não está falando, você não está crendo corretamente. Não é falando seus problemas nem suas limitações. É falando o que Deus diz. Porque são as palavras dele quem move tudo. Lembra? A Bíblia diz, Salmo 107:20, ele enviou a palavra, não enviou? Mas em Isaías diz que ele vela para cumprir a palavra dele. E a palavra tem que voltar para ele. No capítulo 55, ele disse, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará. Como é que a palavra volta para Deus? Pela segunda boca aqui na terra. Você tem que devolvê-la para Deus. Como? Vazia? Senhor, tua palavra diz que eu sou curado e ainda estou doente. Está vazia. Ela tem que voltar cheia de fé. E como é que ela volta para Deus? Quando você, pela fé, crendo na palavra, diz, obrigado, eu sou curado. Entenda, ela está voltando para Deus e Deus diz, esse sintoma ainda está lá, tem que sair dele rápido. Porque minha palavra não volta vazia para mim. Tem que cumprir o que eu mandei ela fazer. Ele não enviou para curar? Devolva ela pela confissão. Obrigado, Pai, eu sou sarado. Vocês estão comigo? Então, quando você está confessando, o diabo chega para você. O que é que está adiantando? O que é que está adiantando? Você está indo para o ponto. Vai chegar uma hora que você nem precisa falar. Chega uma coisa chamada convicção. Quando uma peça de ímã, o ferro, eles pegam o ferro e imanta ela, ela tem o poder de atrair 2 toneladas. Veja, o ímã passa e tudo ser igual. Coisas que têm os mesmos elementos serão atraídos. O ímã não para. Nem precisa orar pelo ímã. Ele está imantado agora. Quando você tiver convicção, nem precisa orar mais. As bênçãos te seguirão e te alcançarão.
Mas agora é hora de orar. Agora é hora de meditar. Por quê? Porque quando você ainda vai orar, ainda pensa que um dia Deus vai te dar. Então é hora de continuar orando até que você entenda que Ele já te deu. Isso é chamado revelação. Aleluia. Oh, glória a Deus. Por isso mesmo, versículo 15, ele é mediador da nova aliança. Diga, nova aliança. A fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, vírgula, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido o quê? O que é que você tem que fazer? Recebam a promessa. Recebam a promessa. A promessa é a palavra. Se eu te dou uma promessa, eu estou te dando minha palavra. Se eu não cumpro a minha palavra, eu sou mentiroso. Principalmente se você crê no que eu falei. Eu vou ter que, para manter minha integridade, cumprir com tudo que eu falei. Por isso que eu não posso prometer fora da minha condição. Se eu te prometo algo fora da minha condição de dar, eu estou mentindo desde já. E Deus não é homem para quem... Oh, aleluia. Então, se Deus disse que você vai comer o melhor da terra, se Ele diz que não vai te faltar nada, se Ele diz que vai suprir tudo, o que você está fazendo de boca fechada? Estou dizendo que eu não creio, simplesmente. Se Deus quiser, Ele faz. Ok. Ele já fez. Você recebe. E como você recebe algo? Por exemplo, se eu te dou algo, como é que você recebe? Obrigado. É assim que se recebe? Obrigado. Por isso que a Bíblia diz que você é confirmado na fé, dando graças. Ô, gente, vê se vocês pegam o que eu estou falando. Pelo amor de Deus, isso é tão tremendo. Presta atenção, diga, os chamados recebam a promessa da herança. Diga herança. Aqui entra algo tremendo. Quem entende de lei, ou jurista, ou advogado, se estiver aqui, vai entender o que eu estou falando. Por exemplo, eu sou o pastor aqui e digo para ele, meu irmão, vou deixar para você a bateria, o teclado, vou deixar tudo aqui para você. Eu vou te colocar no testamento. Primeiro, não se paga para entrar em testamento nem ninguém. Só se entra se você tiver graça diante dele. Aí eu coloco ele no testamento. Aí ele está precisando de tudo isso para já. Aí ele chega para mim e diz, eu quero aquilo lá. Eu disse, tá, já é seu, só que está no testamento. Aí ele chega lá no juiz, chama um advogado, olha aqui, ó, eu estou aqui, eu tenho direito, eu quero usar isso agora. Aí o juiz olha e disse, o testador está vivo? Ele está, então não vale nada, toma. Você entende porque Deus quer trocar o Velho Testamento pelo Novo? Porque quando ele deu o testamento, ele não morreu. Quem morreu? Os pombos, os passinhos, os bodes que morreram. Quando muda a lei, muda o sacerdote. Mudando o sacerdote tem poder de mudar a lei. Aí, o que é que acontece com Jesus? A lei diz isso, eu digo isso. A lei diz isso, eu digo isso. Aí ele remove o primeiro, estabelece o segundo. Quando ele estabelece a lei, ele morre. E o que é a morte dele? A entrada da justiça atrás do testamento, procurando o herdeiro. A função do herdeiro é só dizer, eu aceito. Agora, aquela mesma justiça que segurava para ele não pegar, porque o testador estava vivo, é a mesma justiça que vai atrás do herdeiro para dizer, receba, ele morreu. Se eu ficar com o que é seu, eu sou injusta. Por isso que é a justiça de Deus. Diga, eu sou abençoado. Oh, saia daqui declarando, eu sou abençoado. Grandemente abençoado, altamente favorecido. Da próxima vez que eu vim aqui, você vai me dar um testemunho extraordinário do que Deus fez na sua vida.
Esse pastor que eu recebi agora na nossa casa, e eu peço até perdão ter chegado um pouquinho atrasado aqui com vocês, que não é do meu feitio, mas eu recebi eles atrasaram e terminou atrasando um pouquinho. Eu pedi, pastorzão, preciso sair tal hora. Há 2 meses que ele está me ouvindo. E aí eu ensinei para ele sobre grandemente abençoado, altamente favorecido, extremamente rico, completamente sarado. Ele pegou essa confissão e começou a fazer continuamente. Ele está indo morar nos Estados Unidos. Ele tem 16 anos como um dos CEO da empresa dele. Top, o cara é top. É tanto que a empresa não queria demitir ele. Começou a oferecer um monte de coisa e disse, mas Deus está me chamando para ir, eu tenho que ir. Aí o supervisor dele disse, não, nunca, isso é impossível. A esposa dele disse, agora temos a palavra, porque não haverá impossível em todas as suas promessas. E ele disse, apóstolo, eu pegava as confissões que o senhor mandou e ficava declarando todos os dias, e uma delas é grandemente abençoado, altamente favorecido, extremamente rico. E aí ele disse que o patrão, o dono da empresa, chefe no Brasil, manda-chuva mesmo, ligou para ele, que o supervisor disse, impossível dele ligar para você. E aí o cara ligou para ele e disse, é o seguinte, eu estou decidindo dar todo o dinheiro, porque se ele pede para sair, é reduzir quase para 20%, né? Mas a empresa demitindo ele recebia todos os direitos. E ele precisava daquilo para poder viajar. Então, o patrão chegou para ele e disse, estamos pagando tudo que você tem direito. Estamos te botando para fora. Agora você vai, quando receber o dinheiro, você vai me dar o dinheiro de volta. Ele disse, quê? Como assim? Ele disse, eu estou te dando autoridade para ser o presidente de nossa empresa lá nos Estados Unidos. Você vai me dar em lucro trabalhando? Vocês não entenderam, gente? Uau! Acho que você deve conhecer essa empresa, deve comer as sardinhas dela, deve comer o azeite dela, Gomes da Costa. E ele vai ser o chefão lá nos States. Altamente favorecido. Alô? Então vá confessando, vá declarando. Você vai ver coisas grandiosas acontecendo. Favor incomum vai chegar para você. Portas abertas. Gente, eu estou lhe tirando de uma posição e colocando na posição de recebe. Aleluia! Tem tantos testemunhos sobre isso. Mas eu quero primeiro embasar você na palavra. Diga, receba a promessa. Você que foi chamado. Quem foi chamado aqui? Quem sabe que Deus nos chamou? Diga, eu recebo hoje à noite. Agora, olha isso aqui, por favor. Presta atenção em Lucas 8:39. Lucas capítulo 8, verso de número 39. Vamos ver o que é que diz aqui. Lembra, tudo foi feito por ele e para ele. E olha Lucas 8:39. Volta para casa e conta aos teus, pega essa palavra hoje à noite, conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Conte para os seus. Inspire a fé deles. Olha só, então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Mas lembra, Jesus nem tinha morrido ainda, mas ele já tinha vindo como os bens realizados. Se olharmos legalmente, aquele rapaz não poderia ter sido curado e liberto naquela hora, mas quem estava libertando ele é quem tinha feito aquilo por ele. Ou seja, em outra mão, você não tem que esperar anos para receber o que já está disponível. Amém? Então, o que foi que ele fez? Saiu anunciando o que Jesus tinha feito. Lembra? Fé não faz, fé recebe o que está feito. Fé é acreditar que Deus não pode mentir. Fé é uma certeza. Fé é uma convicção do que você espera. Aleluia. Uau. Eu gosto disso. Estou achando linda a carinha de vocês. Mas vamos lá.
2 Coríntios 5, 21. Vamos ver o que foi que ele foi feito por nós. 2 Coríntios 5, 21. Isso é o que a palavra diz, tá? Vamos lá. Ele foi feito pecado. Então, o que é que você recebe? A santificação. Eu não tenho que fazer mais nada para ser livre de pecado, a não ser crer que ele foi feito pecado. Quando eu creio nisso, o pecado perde força na minha vida. Ele perde a força. Porque você está crendo que Cristo fez pecado por você. Então você não é um pecador. Você é um santo protegendo sua santidade do pecado que quer entrar na sua vida. Lembra de Caim e Abel? O pecado jaz à porta, mas tu deve dominar. Aonde estava o pecado? Que porta? Você deve dominar. Mas como eu poderia dominar? Porque quem criou o homem? De quem o homem era a imagem? E Deus não já tinha dado domínio a ele? Lembra? E Deus o abençoou, dizendo: frutifique, multiplique, enche a terra, domine. Oh. Aleluia. Então, ele caiu porque quis. As pessoas pecam porque querem. E aqui que ele foi feito pecado por nós? E agora? Ele foi feito pecado por nós. Ele nunca pecou, mas foi feito pecado. Porque ele precisava fazer. Diga, Deus faz e eu recebo. Uau! Está aqui o segredo. Minha fé não faz, minha fé recebe. Fé é para receber. Fé é sua mão espiritual que vai lá no mundo do espírito, pega aquilo e traz. Fé é como a rede de Pedro que foi lá nas águas, sem ele ver nada, e trouxe uma multidão de peixe que já estava lá, que não foi criado porque ele não sabia a palavra. Nós não sabemos o que Pedro falou antes, mas com certeza ele era um bom falador, ao ponto que ele disse: eu vou segundo a tua palavra, porque na minha só tive prejuízo até agora. Não apanhei nada. No mínimo ele foi naquele, vai apanhar nada hoje, não. Tu vai ver, a pesca dele vai ser pior do que a de ontem. Meu Deus, que Deus nos ajude, vai dar tudo certo. Amém. Vai dar tudo certo, mas que é difícil, é. Já que você tem o que fala, o que é que você está falando? Aconteceu com meu tio. Eu passei 1h30 ensinando oração de concordância, falando que o que dois de nós concordam na terra é feito. Mostrei versículo na Bíblia, falei sobre isso. Assim que terminou, meu tio chegou do meu lado, ao lado do púlpito, e disse: meu filho, foi que você disse aí? Eu disse que se dois concordar é feito. Estão ora comigo aqui. Eu disse: que foi, tio? Fui hoje de manhã na empresa. Eu tenho 6 anos de 13º, férias, hora extra. Eu estou precisando desse dinheiro. Falei com a dona. Foi uma briga grande. Ela disse que não pagava e foi uma luta tremenda. Mas eu vi você dizendo aí que se 2 orar, eu digo na terra, eu disse e concordar, eu digo será feito? Eu digo: será. Então ore comigo. Peguei na mão dele. Em nome de Jesus, nós reivindicamos. Eu declaro esse dinheiro. Satanás, solta o dinheiro do meu tio. Em nome de Jesus, amém. Amém, tio? Ele disse: amém. Mas que ela é ruim de pagar, ela é. Meu tio morreu e não recebeu. A mulher dele recebeu depois dele morto. Então, não é isso que as pessoas têm dito? Sim ou não? As pessoas têm dito: amém, pastor, mas se eu só soubesse onde eu moro, se eu soubesse a benção que é meu marido, meus meninos, olha. E outra, viu? Quanto mais eu oro, mais a assombração aparece. Olha o que as pessoas estão dizendo. E depois elas querem as bênçãos se você tem o que fala. Policie. A sua fala é tão importante que a Bíblia diz: coloque um anjo ou um freio. A gente coloca freio na boca do cavalo, coloca um na sua. Você tem que ter um anjo para dominar isso aí, meu irmão. Não é? Por exemplo, o culto foi uma benção, mas demorou demais, não foi não? Se terminasse um pouquinho mais cedo. Caramba, é impressionante. Agora, lembre-se, a lateralidade é tão importante quanto a horizontal.
o vertical, né? Porque o que destruiu o povo de entrar na terra prometida foi dizendo um para os outros. Então a gente pensa que Deus só escuta a gente quando a gente está orando e na igreja ou no período de oração. Ele está orando suas conversas. Quando você diz para o irmão, rapaz, eu já calculei, viu? Ó, 7 vezes 3, 21, vai dar nada. Mas, menino, mesmo que eu vendo gato, cachorro, papagaio, não dá não. Eu já fiz de tudo, não tem jeito. E Deus diz que tem. Foi isso que aconteceu com o povo do Egito. De 3 milhões, só 2 entraram. Porque a Bíblia, um dizia para o outro, é melhor a gente voltar para o Egito. Vamos comer cebola e alho. Deus trouxe a gente aqui para matar tudinho. Vai matar nossos filhos, nossas crianças. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu. E eles diziam. Aí Deus repreendia. E ensinava. E eles diziam. E Deus repreendia. Chegou uma hora que Deus disse, ok, vou fazer exatamente como vocês estão falando. Deus não matou ninguém. Deus deu o que eles falaram. Porque no mundo do Espírito você tem... Não o que eu falo, não o que Deus fala. Você só tem o que Deus fala. Se pegar o que Deus fala e falar. Não vai acontecer só porque Deus fala. Porque a palavra é Espírito. Diga, a palavra é Espírito. E você sabe que para tudo entrar na terra tem que ter um corpo? Porque Deus é Espírito. João 4, 24. Por isso que Deus preparou um corpo. Jesus foi feito um corpo para Deus entrar legal na terra. Só que o corpo de Jesus foi desfeito com o nosso pecado, correto? E agora? Aí ele compra e cria a igreja. A igreja é o corpo dele. Por isso que ele está legal na terra. É por isso que você pode expulsar um demônio, porque aquele corpo não é do demônio. E você pode expulsá-lo. Então, a palavra não é espírito, João 6,63. A palavra para entrar legal na terra precisa de uma boca. Por isso que Romanos 10,8 diz, se com a tua boca confessares, será feito. Porque a palavra é espírito, e para entrar na terra precisa de uma boca. E qual vai ser a boca? Bem, lembra? Coloquei a uva, coloquei a maçã, coloquei o leite, coloquei o açúcar. E o liquidificador é o quê? O misturador. É ele quem mistura tudo e torna um só. Depois de pronto, não tem como separar um outro. Sua boca é seu misturador. Coloca os versículos dentro e começa a declarar. Oh, eu sou o que Deus diz que eu sou. Oh, está dando vontade de correr, aleluia. Porque isso é tão real. É impressionante, eu sei que isso funciona. Eu estou 32 anos pregando isso e vendo milagres após milagres. Eu vou para uma nação aí, eu já estou declarando minha casa lá, já estou, porque sua fé já trabalha antes de você chegar lá. Não espere chegar lá, já vá declarando. Vá declarando sua casa, vá declarando, aleluia. Decida onde você quer morar e já declare, obrigado pela minha casa ali. Alguém vai construir a casa e depois vai te vender de graça, alguma coisa vai acontecer. Oh, meu Deus do céu. Tem crente aqui, gente? Aleluia. Deus disse, eu vou te dar boas casas para você morar nela. Casas cheias de tudo que é bom. E para quem Deus está prometendo aquilo? O povinho ruim de Israel. Eu fico com raiva quando estou lendo a Bíblia. Se fosse eu mandar um fogo. Você lê, você vai ficando irritado. Como é que pode ser tão incrédulo? Deus disse, fique tranquilo, você é igualzinho. Aí eu me benço 3 vezes e disse, está certo. Agora, você tem que pegar a palavra e dar de comer ao seu ventre. Do seu interior fluirão rios. Você tem que dar de comer a ele. Vocês estão comigo? E a gente faz isso. Você vai dormir assistindo filme, liga a televisão e fica lá até pegar no sono. O que você está fazendo? Você está danificando sua mente de fazer o processo pelo qual ela foi criada. Pensa. Seu problema é que você não pensa. E aí você fica simplesmente olhando as coisas, olhando a situação, olhando as dificuldades.
Vocês já notaram quantas vezes o jornal de cada canal de televisão se repete? Vamos lá. 7 da manhã, assim que vocês acordam, já tem um, né? Mas uma vez eu fui no hospital 6 da manhã orar por alguém e já estava o jornal lá de 6. Aí, então vamos contar. Tem um de 6, aí tem um de 7. Aí, para não esquecer, tem um de 9. Aí, entre o de 9 e 1 da tarde, tem um replay das notícias que aconteceu para você não esquecer. Correto? Aí tem uma de 8 da noite. E agora tem um jornal antes de você dormir. Repetindo a mesma coisa que você ouviu desde manhã. Como não andar nervoso, estressado, preocupado? E ainda essa benção aqui. Então você anda, vê um motoqueiro e você diz, olha, vai ver que é um ladrão. Fecha o vidro. Se ele encostou, eu jogo por cima e vou embora. É isso? Vocês entendem? De tanta notícia ruim que a gente ouvia do que era São Paulo e Rio de Janeiro lá em Campina Grande, primeira vez que eu vim no Rio de Janeiro, eu pensava, a revelação, entendeu? Todo mundo para mim era ladrão. Vai ver que aquele é um traficante. Depois eu vi que não era assim. É engraçado, é tanta notícia ruim que sai daqui para lá, que um dia desse, uma chuva torrencial aqui em São Paulo, minha mãe ligou, meu filho, eu disse, diga amanhã. Está chovendo muito aí? Eu disse, não, está estiado. Não minta para mim, meu filho. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Eu disse, mãe, eu não estou mentindo. Mas você está em São Paulo, eu estou vendo tudo se acabando, mas eu não estou em São Paulo, eu estou em Jundiaí. Tá, você não quer que eu fique preocupada. Mas me diga, meu filho, como é que está? Eu tive que ligar a câmera e mostrar a minha casa, todo mundo em paz. Ai, graças a Deus. Vocês entendem? Tem hora que não é só falando que a coisa acontece. Tem que ver o invisível. Você tem que ter testemunho. Tem que sair só da informação, da promessa, da esperança. E tem que se manifestar. Pegue firme até se manifestar. Você pode pensar, minha esposa faz bolo excelente, e de repente ela diz, vou fazer um bolo. E aí ela começa a pegar os ingredientes. E aquilo que era só na imagem, que era só um pensamento, de repente está na mesa, real. Ela começou a trabalhar para aquilo acontecer, você entende? Começa a trabalhar para as coisas acontecerem. Começa a semear, começa a confessar, trabalhe sua fé. Medite, leia de novo, semeie, confesse, vá para cima até que se manifeste. Amém? Olha que versículo interessante. Vamos lá, diga comigo, ele se fez pecado. Diga então, meu problema de pecado está resolvido. Presta atenção, 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Diga, eu sou o quê? Justiça de Deus. Gálatas 3:13, ele se fez maldito. Olha lá, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Diga, resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Eu sei que ele está falando diretamente com os judeus. Mas os judeus só eram abençoados porque guardavam a lei para serem. Mas eles quebravam a lei e a maldição vinha. O gentio já era amaldiçoado de praxe. Já era na desgraceira mesmo. Amém? Nós entramos no versículo 14 por causa da misericórdia. Quando Deus já pré-anuncia o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, para a família ser bendita, Jesus teria que se tornar maldito por causa deles, para a bênção chegar. Veja o verso 14, diz, para que a bênção de Abraão chegasse. Como? Aos gentios. Como? Pela fé. Diga, já chegou, eu recebo. Então, se Jesus chegou na sua vida, a bênção chegou, meu irmão. A bênção está aí.
Libere sua fé para usar aquilo. Diga, eu sou abençoado. Acabou maldição na minha vida. Olha, o que foi que ele se fez também? 2 Coríntios 8:9. O que é que diz lá? Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez o quê? Bem, ele fez, fé recebe. Aleluia. Diga, fé recebe. Como é que se recebe algo? Obrigado, Pai, já é meu. Amém? Obrigado, Pai, já é meu. Tão simples, gente, que inventaram a teologia para complicar. É muito simples. É tão simples que as pessoas embaralham tudo, embananam tudo. Jesus disse, crê que recebeu, será seu. Creia, pensar que é verdade. Deus só quer que você pense, é meu, pronto. E será vosso. Creia que se fará o que você diz. Veja que o texto não diz, crê que se fará o que Deus diz. Ele diz, crê que se fará o que você diz. E o que você disser será feito. E em outra mão ele diz, o que você fala, você vai ter. Então, é você quem limita ou é você quem abre o espaço? Qual é a ordem dele para nós em Isaías 54? Quem lembra? Alarga a tenda, firma a estaca, porque vai transbordar para a direita, para a esquerda. Não o impeças. Você impede Deus falando contrário ao que ele fala. Se Deus diz que você veio para te dar vida e vida em abundância, por que você não fala que tem dinheiro em abundância, alegria em abundância, saúde em abundância, paz em abundância, abundância de bens? Glória a Deus. Lembra, já que eu tenho que falar, quantos de vocês já abriram o guarda-roupa de vocês e disseram, meu Deus, só tem essa roupa? Só eu? Até eu aprender, né? Enquanto eu não aprendi, eu mudei. Quantos já abriram a geladeira e disseram, meu Deus, não tem nada, está faltando? Quantos já abriram o armário e disseram, meu Deus do céu, acabou tudo? Como acabou tudo? Tem um monte de supermercado cheio de coisa lá. O que é que eu faço? O que é que eu aprendi depois que Jesus me ensinou Marcos 11? Já que eu tenho que falo, em vez de eu falar que não tenho, eu digo, oh meu Deus, olha o espaço, vai ser cheio de celeiros. Meus celeiros se encherão. Vocês estão comigo? Quando Jesus foi para a figueira e foi atrás do fruto que ele queria e ela não tinha, aí ele disse, então seque. Se não é para produzir o que eu quero, seque. A figueira secou. Se Jesus falou com a figueira, por que você não fala com a sua geladeira? Ele falou com a figueira, fala com a sua carteira. Fala com os seus aplicativos. Deus quer que você fale com as coisas. Aí Jesus falou com a figueira, correto? Falou com o monte. Falou com o cego. Falou com o paralítico. E o que foi que ele falou? Oh, coitado. Oh, vai ver que Deus tem um plano na sua vida. Que pecado, hein, meu filho? Foi isso? Se levanta, anda. Ele falou. Se levanta e anda. Vai, pega a tua cama, vai embora. E o outro, vê. E ele viu. O outro se levantou e andou. Ele falou. E a ordem para nós é, fale com a sua montanha. Não fale com Deus, fale com a sua montanha. Você tem que aprender a falar com as coisas. Sente-se, faça uma DR lá com os seus problemas. Ele disse, aqui, dor de cabeça. Faz, não sei quantos anos tu está ocupando isso aí, eu tenho a mente de Cristo. Bora saindo daí agora. Sai, desaparece. Dor no ombro, na enxaqueca. Pare de dizer que é sua. Ai, minha dor de cabeça. Minha não sei o quê. Por isso que é seu. E quando Jesus disse, seca-se, por que ele disse seca-se? Porque quem criou ela? Não foi ele? Ele não criou ela para ter falta. Mas estava fora do tempo. Ele não criou a árvore também fora do tempo? Porque foi criada em eternidade. Em eternidade não tem falta. Oh, gente. Pega o Espírito da fé que está aqui hoje à noite. Comece a falar a partir de hoje. Que vai ser o melhor final de ano de toda a sua vida. Sabe,
Minha esposa estava dizendo, desde janeiro, final do ano, vou para os Estados Unidos, vou bolar na neve. Vou lá para Nova York, vou ver tudo. E Deus está nos favorecendo em tudo. E ela disse, eu vou pegar, fazer uma bola de neve daquela e jogar na cara do diabo. Pá! Eu digo, eu jogo a outra e meus filhos também. Você tem o que falar. Aleluia. Você vai morar na casa que fala. Você vai ter o dinheiro que fala. Então, em vez de dizer que não tem dinheiro, o dinheiro vai embora, começa a dizer, dinheiro vem. Vai andando, dinheiro vem, você vai ver as bênçãos seguindo você em abundância. Aleluia. Posso finalizar com mais esse versículo? Vamos lá? 2 Coríntios 8, 9. Conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor, diga seu nome no lugar de voz, por amor de, se fez pobre por amor de, para que pela sua pobreza, a dele, tá? Vos tornasseis ricos. Diga, eu sou extremamente rico. Da onde vem esse extremo? Da bênção. Lembra quando Deus abençoou Abraão? No capítulo 13 de Gênesis, Abraão era extremamente rico. Já tem noção que você é filho dele pela fé? Gálatas 3,7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. A gente pensa que os filhos de Abraão são os que nasceram fisicamente lá em Israel. Não, 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 não. Agora, o compromisso de Deus é com a igreja, não é mais com Israel. O Israel de Deus se chama igreja. As coisas mudam e a gente ainda fica agarrado no Velho Testamento. E eu finalizo com isso, presta atenção. Se tiverdes fé, lembra que eu falei disso lá no início? Vamos lá. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte e ele passará. Aí ele diz, como um grão de mostarda, a menor das hortaliças. Ele disse, se sua fé for daquele tamanhozinho, você já move uma montanha. Imagina se você tiver grande fé. Se com a fé daquele tamanho você move uma montanha, imagina grande fé. A mulher sem Deus, cananeia, sem aliança, tinha tanta fé que Jesus parou para ouvir. Aí Jesus botou um bloqueio. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas. E o pão é para os filhos. O que é que grande fé faz? Não aceita o não como resposta. Os cachorros comem da migalha. Mulher, que fé é essa? Grande é a sua fé. Vai embora. Está feito de acordo com o que você falou. Que bênção, não, gente? Mas lembra a palavrinha que Jesus disse? Se tiverdes. O diabo pega muita pessoa ali, está vendo? Jesus disse, se tiver, eu não tenho fé nenhuma. Lembra? Jesus não estava falando com a igreja. Ele não estava falando para as pessoas salvas que ainda não tinham o Espírito Santo dentro delas e que eram mortas espiritualmente. Na nova aliança, a Bíblia diz que Deus repartiu a medida da fé. Então não é a questão se você tem ou não tem. Se Deus repartiu, você tem. Vê se vocês pegaram, gente. Porque o diabo tem massacrado a igreja ainda hoje. Eu não tenho fé, eu tenho que ler mais a Bíblia. Ei, você só alimenta ela. Você já tem ela. A aliança mudou. Nós tínhamos um Fusca lá em Campina Grande, meu pai. E aquele calor abençoado. O Fusca tem uma janelinha que você abre assim, né? Para o vento entrar. Não quero nem falar nisso. Mas eu lembro quando meu pai chegou em casa com um ar-condicionado adaptado para Fusca. Fizeram uma adaptação lá, a loja começou a vender. Aí colocaram, meu pai foi lá, colocou aquele ar-condicionado. Nós fomos tudo para dentro do carro e ligou o carro para sentir o ar. Triste, vida de pobre. E aí ele ligou o ar, só que reduzia a capacidade do carro. Agora o carro estava mais lento.
a bateria ia embora mais rápido, a gasolina evaporava e a gente saía daquele ar-condicionado mais cheirando a gasolina do que o ar. Tem coisas que não são bênção, gente. É uma maneira do diabo zombar de você. Aleluia. Eu só gosto de usar o ar-condicionado no talo, lá no máximo. Quando eu chego na igreja, que as pessoas me abraçam, está tudo gelado. Eu disse, então aposto só gosto, eu gosto daquilo. A Bíblia diz que é refrigério, não? Mas vamos lá, lembra, refrigério são línguas. Você perturba a sua vida ou alivia ela pelo que você fala. Porque já que você tem o que fala, fale certo. Fale o que é certo. Fale o que Deus diz que você tem e o que você é. Aconteça o que acontecer. Entenda, aconteça o que acontecer. Fale a palavra e não abra mão. Fique com a palavra. Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar você. Porque fé agrada a Deus. Então, se tiverdes fé, e agora recebemos uma medida da fé, então, você tem fé. Talvez esteja sem uso. Mas hoje mesmo, se você se matricular na academia e começar a colocar em prática os exercícios, os músculos que estão aí que você pensa que não tem, vão aparecer. O peso extrai. Agora, o segredo, repetição. 3 de 15. 3 de 15. 3 de 15. 3 de 15. Aí você volta no outro dia na academia, aí o cara diz, vamos lá, 3 de 15. Você diz, mas eu fiz ontem. Você não dizia isso, correto? Você faz tantas vezes 3 de 15, que já chega na academia e já sabe o que vai fazer. 3 de 15. O interessante é que a única coisa que vai mudar é a quantidade de peso, que os 3 de 15 te dá condição de aumentar. Então entenda, a repetição é o segredo. Não tem fé? Coloca uma pregação de fé e escute, 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 até que você saia para praticar. O músculo não vai sair do lugar sem os 3 de 15. E aí você pode pegar a mão e dizer, estou matriculado? Cadê está? Pode começar. Você vai na academia, pega a mão e diz, em nome de Jesus, eu ordeno que eu fique forte igual aquele. Oh! Assim serei, assim serei. Deus me faça forte. Aí Deus diz, pega o peso. Estão comigo? A fé que eu tenho não vem de hoje, mas foi me dada uma medida. A mesma medida foi dada a você. E você pode hoje começar. Eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou abençoado. Altamente abençoado, altamente favorecido. Cada máquina daquela vai extrair um músculo seu que está alojado em algum lugar para, no final, fazer você forte. Vocês estão comigo? Esses dias eu cheguei na academia, eu entrei, aí tinha um cara daqui para cima, meu irmão, que coisa. Agora as pernas, era isso aqui, ó. E eu olhei, eu disse, sério? Quase que eu filmava. Eu disse, como pode? Daqui, uma coisa bem fininha, as perninhas. Agora aqui, os braços. Aí o Senhor disse, muitos dos filhos meus estão assim. Deve ser uma coisa linda, hein? Aquele tomando banho de sunga deve ser um espetáculo. Agora, o que está acontecendo? Ele negligenciou os demais. Ele decidiu cuidar só de um lado. Não é só sobre fé, é amor, é perdão, é cuidar de todas as partes para que tudo cresça de forma... Ainda dá tempo para ele. Mas ele vai ter que reduzir em cima para investir embaixo, você entende? Talvez você seja maravilhoso em amor e tenha fé para andar em amor, porque tudo é pela fé.
Até você tem fé para andar em amor. Mas não tem fé para as finanças. Você tem fé para orar, jejuar, meditar na palavra. E finanças, você pode ser quebrado o resto da sua vida, mesmo sendo crente. Tem que aprender a liberar a fé naquilo. É a mesma fé. É a mesma academia que fortaleceu ele em cima, pode fortalecer ele embaixo. Amém? Agora o treino vai ser de perna. E eu estou lá vendo aquele exemplo e não querendo ficar daquele jeito, e eu fui fazer perna. Mas, irmãos, no outro dia eu estava precisando de uma imposição de mãos. E eu fiquei agora 4 dias sem ir para a academia por causa daquele exercício. Mas eu vou te dizer uma revelação. A revelação que Deus me deu foi: nunca pegue além do que você pode suportar. Eu querendo me amostrar para minha esposa, ela botava 20, eu botava 70, e eu, uau! Depois ela estava me trazendo uns comprimidos relaxantes muscular. De noite, 3:30 da manhã, as pernas fizeram assim, ó. Cãibra. Parecia que eu estava endemoniado. E eu, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vocês entendem o que eu estou falando? Nós não estamos fazendo aquilo de uma hora para outra. Então, comece pelo menos aonde você está. Ah, pastor, eu não tenho condição de passar 1 hora confessando, meditando. Comece com 5 minutos. Eu só posso 10 minutos. Beleza. Vou te dar a receita. 2 minutos você lê. 2 minutos você medita. 2 minutos você louva. 2 minutos agradece. E 2 minutos confessa. O próprio Deus vai ampliar o peso para você. Faça esses 5 giros. E daqui a um mês você sabe que a própria prática aumenta a coisa. Pelo menos as pessoas, agora eu vou orar 1 hora, não vai conseguir. Entendeu? É a própria carne querendo. Eu vou orar agora 1 hora para ver. É carne. E carne não aguenta a pressão do Espírito. Então, começa devagarzinho. Começa orando 10 minutos. Vou orar 10 minutos em língua. Bota o cronômetro. Treinando a você mesmo. Agora é hora de meditar. O que é meditar? Fazer pergunta o texto. Imagine comigo, você entrou em casa, deixou as compras em cima da mesa, tal, pegou sua chave, colocou lá no lugar, almoçou rápido e tem que voltar. Quando você vai voltando, meu Deus, onde eu coloquei a chave do carro? Isso é meditar, presta atenção. Onde foi que eu coloquei a chave do carro? Eu tinha deixado aqui, só que não deixou, né? Eu tinha botado aqui. Aí você pensa, saí da garagem, entrei na cozinha, coloquei as compras aqui, fui na geladeira. Ah, está em cima da geladeira, vai lá, não está. Aí você diz, meu Deus do céu, peraí. Eu entrei, vim aqui, coloquei a compra. Agora você está começando a meditar. Na geladeira. Ah, me lembrei, deixei lá no banheiro. Cheguei lá no banheiro, não estava. Você diz, misericórdia, onde é que eu deixei essa chave? Eu entrei, botei as compras aqui, na geladeira não está, no quarto, no banheiro não está. Ai, meu Deus, lá na escrivaninha, de lado do meu beiro. Aí você vai lá, você já sabia. Veja, você viu antes. Meditar é fazer perguntas. Então você começou a fazer perguntas, não? Eu tinha deixado aqui, mas onde é que está? Eu entrei, pensei, isso agora você está meditando. Meditar é a mesma coisa. Você pega Isaías 1,19 e diz, o meu Deus, segundo sua riqueza, Filipenses 4,19 diz que ele vai suprir, segundo a riqueza dele. Isaías 1,19 diz que ele vai me dar o melhor da terra. Quem é que está falando? Deus. Bem, Deus. Aí você começa a fazer perguntas, aí daqui a pouco luz chega. Veja, você encontrou a chave no físico, mas você encontrou ela na mente antes. Você diz, uau, deixei lá na escrivaninha, quando chega está lá. Isso é revelação. Quando você pergunta, pega o versículo e começa a perguntar, o que foi? Eu posso ter o que eu falo? Até que você acha,
E quando a revelação chega, ela impulsiona. Você não fica no mesmo lugar. Você muda de vida. É diferente da informação. Ela te anima, te alegra, mas não muda você. Revelação não. Ela muda você. Você diz, não, não posso continuar mais assim. E eu espero que essa conferência traga isso para você esses dias. Eu não vou continuar do mesmo jeito. Amém? Mas lembra, não vai inventar de pegar 70 quilos como eu. Você vai começar onde você está. Pega apenas um versículo. Precisa de mesmo, pega Marcos 11, 23 e 24. Lê para frente e para trás, até que a palavra leia você. Só leia. Não precisa fazer nada, só fique lendo. O próprio versículo vai começar a te dar louvor. Agora o Espírito Santo começou a ler você. E vai te dar a confissão. A confissão que essa palavra te der, ela se torna rema. E rema opera o milagre. Estão comigo? Feche seus olhos. Quero orar por você agora. Pai, eu preguei sua palavra e libero o espírito da fé agora sobre cada pessoa que está aqui. Falei tudo que o Senhor mandou. E eu tenho certeza que milagres estão acontecendo. Declaro provisão sobrenatural para essas pessoas. Declaro contas pagas sobre a vida delas. Declaro que aquele dinheiro que estava preso será liberado e o processo que estava sendo segurado, eu ordeno, Satanás, solte tua mão desse processo. E eu declaro milagres sobre essas pessoas. Declaro corpos curados hoje à noite. Ordeno qualquer doença, qualquer inflamação, qualquer infecção saindo do seu corpo agora. Eu ordeno o seu corpo curado, da cabeça até os pés, junta medula, ossos e nervos, coração perfeito, rins perfeito, fígado perfeito, pulmão perfeito, artérias desobstruídas. Sangue seja normalizado, diabetes, saia agora. Obrigado pela cura dos seus filhos. Obrigado por milagres. Obrigado pelo espírito da fé no coração de cada um deles. Obrigado por contas pagas de maneira sobrenatural. Obrigado porque até o final deste ano, eles vão dar testemunhos extraordinários do que o Senhor está fazendo na vida deles. Muito obrigado por essa igreja crescendo e avançando, Pai. Eu libero uma nova unção sobre esse casal e sobre essa igreja. E a unção da cabeça desce para o corpo. E essas pessoas abençoadas pela unção que vocês carregam. Eu libero ousadia e intrepidez. Obrigado pelo prédio de excelência. Obrigado por favor e recursos. E não pense, gastamos tanto para ajeitar isso aqui e deixar tudo prontinho. Isso é uma semente. Creia em grande semente. Aleluia. E o que é favor para os outros é uma semente para você. E coisas novas virão. E pessoas virão. Pessoas se mudarão para essa cidade. Para ajudar vocês. Para essa obra crescer. Para minha palavra alcançar essa região. Nunca me limita. E você já tem recebido essa palavra do meu espírito. Não impeças. Não impeças. Senta, planeja, desenha. Prepara tudo. Vai chegar todas as escolas aqui, Pai. Te louvamos por favor em comum. E colheitas de coisas confessadas há anos estão começando a chegar na vida de vocês. Declara um carro novo, abençoado. Cheio de bênção. Riquezas escondidas vindo à luz. Pessoas prosperando por abençoar a vida de vocês. Declaramos essa igreja próspera. Esse povo próspero. Em todas as áreas da vida deles.
Receba no nome precioso de Jesus uma nova estação para essa igreja. Um novo tempo para essa obra. Vai ser mais leve, vai ser rápido e vai ser um sucesso. Igreja, receba, aleluia. Receba para a família de vocês, receba para a casa de vocês, receba para o ministério de vocês, recebam para a empresa de vocês, receba para o seu trabalho agora essa unção que está caindo aqui. Porque quando Deus derrama unção na cabeça, o cálice transborda na mão. Oh, te agradeço por portas abertas, favor em comum, sucesso, quitação de dívidas, Pai. Quitação de dívidas. Eu te agradeço. Ei, sobrará, 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 sobrará. Pega essa palavra hoje. Sobrará, sobrará, sobrará. Vai ser uma colheita sobrenatural. Recebe, pega ela. Uau, dá graças, levanta as mãos, dá graças, dá graças, dá graças.